oração para que Deus interceda, né, por nós, pela nossa nação, enquanto nós estamos aqui. A Bíblia ensina que devemos estar orando nesse sentido, para que possamos ter paz, possamos servir a Deus em paz. E é isso, eu creio, que devemos fazer. Se não é as misericórdias de Deus, nós não temos noção o que é um conflito, uma guerra, ou qualquer coisa desse gênero. Ninguém de nós aqui conhece essas coisas. Mas eu posso garantir a vocês que não é nada bom. Nada bom. Então vamos orar para que essa situação seja solucionada pela parte de Deus. Não vamos torcer por político, porque nenhum político pode fazer absolutamente nada. O único que pode fazer alguma coisa é Deus. A Bíblia não diz que vai melhorar as coisas. Não, a Bíblia diz que vai chegar um ponto de entrar o domínio do anticristo. Então, o que pedimos ao Senhor é que Ele nos dê condições de termos nosso sustento, nosso trabalho e condições de servir a Deus, né? Nós temos um compromisso com Deus, né, de servi-lo. Deus nos chamou para servir a Ele e temos compromisso com Deus. E queremos cumprir a nossa parte. A nossa parte queremos fazer. Não queremos chegar do outro lado, como diz a Bíblia, e o Senhor perguntar o que tu fez com a capacidade que eu te dei. Não fiz nada. Isso é muito perigoso também, né? Então, antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de orar com vocês em favor de nossa nação, em favor dos crentes de todo esse país, e que Deus tome posição em nosso favor, né? A favor de todos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, levantamos nossa voz em oração em favor de todos, aleluia, brasileiros, Senhor, de nossa nação, para que Tu tomes, Senhor, as autoridades e todas as coisas em Tuas mãos e nos dê vitória. Nós, como Teus filhos, dependemos de ter um país tranquilo e abençoado para podermos permanecer aqui e podermos servir a Deus. Toma tudo isso em Tuas mãos, Senhor, e nos dê a Tua gloriosa vitória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos tomar então, irmãos, a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. E versículo 12. Seis, 12 de Efésios, onde diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos tentar ler todos junto, vocês que têm a Escritura. Eu vou lendo e vocês vão me acompanhando, né? Então vamos lá. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Ainda vire para o seu irmão, para a sua irmã, para o visitante, diga: Deus abençoe você nessa manhã. Tá? Aleluia. Um domingo abençoado.
Com isso podemos tomar os assentos. Agora, quando Deus nos chama para o caminho do Evangelho, você sabe que Deus chama através da pregação. E algo vai bater lá no seu coração e você vai sentir que Deus está te chamando. Então, quando Deus chama alguém para o caminho do Evangelho, né, para andarmos na verdadeira luz, quando já estamos no caminho, estamos caminhando, aí sucedem muitas coisas. Veja, no caminho Deus também prepara o crente, molda o crente, faz com que ele seja uma pessoa de acordo com o plano de Deus, né? E nesse caminho, certamente, quando você caminha, você vai ter muitas coisas boas no caminho. Vai ter bons momentos, boas experiências com Deus, mas também no caminho vai ocorrer certas coisas ruins também. Então, isso a pessoa tem que ter noção. É um caminho, Jesus disse, é um caminho apertado. Apertado significa dificultoso, em certas ocasiões vai ser dificultoso. Estreito é porque ele é trabalhoso, é com esforço que temos que nos posicionar para permanecer caminhando por ele. Aleluia. Então, haverá bonanças, haverá dificuldades, haverá muitas bênçãos e muitas coisas que não poderíamos dizer ruins, mas são coisas que vêm para aperfeiçoar o crente. A Bíblia nos diz que todas as coisas, os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Então nada sucede sem que venha por ou foi permitido por um propósito para chegar até a sua vida, né? Então, em certas ocasiões, caminhando com o Senhor, né, na nossa jornada, sucede algo que pode impactar a pessoa, pode trazer transtornos para a pessoa, pode trazer traumas psicológicos para a pessoa, por causa das coisas que podem suceder. Então, nem todos têm o mesmo nível de capacidade de resistir e de equilibrar os efeitos de qualquer situação. Mas há aqueles que, depois de terem um impacto na sua vida, algo, vamos dizer, ruim, de repente você observa essa pessoa começa a agir ou proceder diferente do que ela era. Você conhecia ela, sabia que era uma pessoa assim, assim, e de repente a pessoa começa a ficar totalmente estranha. E tudo isso porque algo sucedeu na sua vida. Nós humanos estamos propensos a ter esses efeitos, né? Eu ainda quero ler aqui com vocês em Lucas capítulo 4, e versículo 18 e 19, diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui está falando sobre que o Espírito do Senhor, quando desceu sobre Cristo, o ungiu para fazer determinadas coisas. Então a unção sempre vem para algum propósito, e aqui veio para algum propósito em Cristo. E há uma tendência no ser humano, né? Isso é uma coisa que não é correta, mas o humano ele faz isso, é criticar as pessoas pelo que elas estão fazendo.
fazendo certo, fazendo errado, a tendência humana é sempre criticar. Tá? E as pessoas se sentem no direito de criticar. Principalmente quando é coisa errada, ele se sente no direito de criticar, condenar. Porém, quando se trata de pessoas, temos que tomar algo aqui. Se conhecemos uma pessoa, temos uma convivência e sabemos como ela é, né? E sabemos como é a sua vida, sua maneira de agir, de proceder, e de repente ela começa a agir de uma maneira estranha ou errada, então temos que considerar ou pensar: houve algo que aconteceu com o irmão ou com a irmã, e isso deve ter produzido então essa forma diferente que ela está agindo, uma forma errada, uma forma desequilibrada, uma forma estranha do que ela era. Então veja que a palavra ferir, como nós lemos, ela tem quebrantar. A palavra ferir significa quebrantar. Quebrantar significa magoar, ou ser magoado por danos e traumas. Uma pessoa quebrantada, ferida, ela é ferida por danos e traumas. Então há muitos feridos internos. Esse é um ferimento pior do que o externo. Uma pessoa pode ferir alguém verbalmente, você pode ser ferido ou ferir verbalmente alguém, e isso vai trazer traumas, a pessoa pode ser despedaçada no seu equilíbrio emocional. Como a Bíblia diz, uma pessoa ferida com palavras, em Provérbios 11:9 diz: o hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Depois vamos ver por que foi escrito dessa forma Provérbios. A boca destrói o próximo, mas os justos se libertam daquele efeito da palavra, pelo conhecimento da palavra, eles ficam libertos do efeito das palavras ou das ações de alguém. Então, dependendo de qual foi a espécie do impacto que uma pessoa recebe, veja bem, que ela sofre aquele impacto, isso pode trazer traumas psicológicos. Uma pessoa traumatizada, ela pode fazer coisas absurdas, porque é algo que atuou na sua mente. Então, o seu sistema comportamento dessa pessoa muda, o comportamento está na mente. Então, a pessoa simplesmente muda a sua forma comportamental. Nem todos, mas normalmente todos têm impactos. Agora, aqui a escritura que nós lemos diz que Jesus foi ungido para ajudar os que estavam feridos, ajudar os que estavam quebrantados de coração. O coração nós sabemos que é a mente, não é o músculo. A mente perturbada por causa de certas situações. Então ele foi ungido para ajudar essas pessoas, né? Uma palavra quebrantado de coração é estar desalentado, desorientado, oprimido, com pesar, né? Ou até mesmo desesperado. Então, uma pessoa desesperada, desalentada, desorientada, desequilibrada, ela está quebrantada de coração. Algo surgiu, algo aconteceu no meio do caminho e ela começou a ficar dessa forma. Então, também o coração quebrantado é um estado de pesar também. É estar desgostoso,
ou com tristeza profunda. Tá? Isso provoca depressão, que é um abatimento, né? E a pessoa fica num sentimento de rebaixamento. Ela se sente que ficou na lona, né? Não vale nada. É um sentimento horrível. Possivelmente, quando uma pessoa sofre isso, isso não quer dizer que a pessoa seja má, seja ruim, não? Mas algo que aconteceu na sua jornada, algo muito forte, algo que mexeu com o seu sentimento, com as suas emoções. Então sucede essa mudança comportamental na sua vida. Então, quando nós não temos, o cristão não tem o entendimento de Deus, quando a Bíblia diz quando somos carnais, você sabe que os carnais não entram no reino de Deus. Então, quando somos carnais, em vez de discernirmos o que está sucedendo ou ocorrendo com alguém, entramos na carne, nos posicionamos como críticos vorazes, criticando e condenando. Então a pessoa já está também num estado deplorável, a pessoa que está condenando, porque os que fazem a vontade da carne não herdam o reino, está fora já do reino. Aleluia. A Bíblia nos diz para nós sermos espirituais. E o que fazem as pessoas espirituais? Fazem o que nós lemos lá no princípio. Não lutam contra a carne e o sangue. Por que não lutam contra a carne e o sangue? Porque não são carnais. Lutam contra os espíritos. Uma pessoa espiritual não vai combater contra seres humanos, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então temos que cuidar para não sermos carnais, mas espirituais. Esses espíritos é que estão por trás de todas as coisas más que sucedem. Queira ou não queira, toda coisa má que sucede tem uma potestade aí, que está por trás, manipulando. Então vamos ler novamente o que nós lemos no princípio, Efésios 6. Porque não temos que lutar contra o diabo, mas contra a carne e o sangue. Não foi assim que lemos? Porque não temos que lutar contra os espíritos, mas contra a carne e o sangue. É assim que está escrito aí? Como é que é? Não é para lutar contra a carne e o sangue. E por que lutamos? Porque somos incrédulos. Somos carnais. Porque não somos espirituais. Nós estamos fora do parâmetro de Cristo. Não estamos nos lugares celestiais com Cristo. Estamos lutando contra carne e sangue, carne e sangue, carne e sangue. Então não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, que são bonitões também, às vezes aparece na televisão muito bonito, no Face, muito bonito os príncipes das trevas. Oh, que bonitão, bonitona, não? E os carnais ficam lá admirando os príncipes das trevas. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra isso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A maldade não significa só bater, a maldade também significa você ter comunhão com o mundo por meio desses espíritos. Porém, quando temos essa revelação, quando temos o entendimento de Deus, quando temos discernimento de espírito, existe um dom chamado discernimento de espírito.
E quando a pessoa, então, ou tem o dom, ou tem o discernimento por causa do conhecimento que tem, ela discerne. E ela discerne, então, uma coisa, que a nossa luta é contra os nossos irmãos. Errados, lógico, às vezes é errado, temos que lutar contra eles. É isso? Não. Não é contra a carne e o sangue que temos que lutar. Quando a pessoa tem esse entendimento, então ele poderá realmente ajudar alguém ferido ou dilacerado. Ele entende que a pessoa não era assim, não fazia coisas assim, e de repente começou a fazer. Então, alguma coisa em algum lugar, o diabo pôde entrar e mudou seu comportamento. Então, nossa luta não é, vou repetir, não é criticar as pessoas, porque criticar é uma luta. Nossa luta não é condenar as pessoas, nem ir contra os irmãos da fé que estão junto com nós na caminhada. E de repente começou a fazer umas coisas horríveis. Ou ele fez coisas horríveis, então eu tenho autoridade de Deus para criticá-lo. Você é um carnal. Você nem Cristo não tem. Quando está nessa situação, não tem Cristo. É onde que o diabo pensa, não, tu é tremendo, tremendo endemoniado. Porém, haveria nesse tempo final um povo que ia receber uma mensagem, vinda da parte de Deus, chamada mensagem do fim, né? E essa mensagem também veio, dentre muitas coisas, ela veio restaurar. Ela veio trazer o princípio, veio trazer o evangelho de Jesus Cristo, como no princípio. Aleluia. E nós, tendo essa mensagem, faríamos as mesmas coisas que faria Jesus, estaríamos aí também para ajudar os feridos, e muitos feridos viriam para, mais claro, para dentro da igreja. Pessoas feridas e quebrantadas de coração. Normalmente todos vocês, se não todos, a maioria, você quando veio para Cristo, você veio feliz da vida. Não, você estava com a vida arrasada, destroçada, uma vida bagunçada. Não foi assim? Então você veio para Cristo, recebeu a mensagem. Então a mensagem começou a trabalhar em você para mudar a sua forma de comportamento. E a forma de comportamento se muda na mente. E a mente é mudada. Para termos a mente de Cristo, temos que receber a palavra de Cristo. E talvez essa pessoa que veio, passou por muitos problemas que ele feriu profundamente. E mudou a sua forma de comportamento. Talvez era uma boa pessoa, de repente virou um bandido, virou um assaltante, virou um drogado, virou um viciado e tantas outras coisas. Aleluia. E quando a pessoa está nessa situação, quebrantado, é onde o diabo atua. Veja, ele atua bem aí, ele vê que a pessoa está desequilibrada, está desorientada, ela está numa situação, vamos dizer, emocionalmente desequilibrada. O que ele faz? Ele vem para destruir essa pessoa. Porque nós temos que ter noção que o diabo ele é uma pessoa astuta. Astuta quer dizer, ele aproveita as oportunidades para fazer as coisas. Então há essas situações que sucedem na vida da pessoa, que é problemas ou situações, né? E isso as traz inclusive endurecimento. O endurecimento quer dizer, não abra a mente para Cristo, e isso traz consequências também. Então vamos falar como a Bíblia diz. Vamos atuar e vamos lutar da forma como a Bíblia diz. Como é que a Bíblia diz? Vamos lutar então em oração. Vamos lutar nos lugares celestiais,
contra os principados dos demônios, né, que estão atuando na mente daquela pessoa. Orando para que aquele irmão ou aquela irmã seja liberto agora. Ou ele não era assim. Há um espírito que se aproveitou da situação de fragilidade e entrou em ação. E por causa da fragilidade a pessoa deixou aquilo entrar na sua mente. Então temos que orar como cristão, como irmãos, orar para que Deus venha atuar naquela pessoa, que Deus dê arrependimento para ela e humildade para que ela possa voltar-se para Deus. É tão fácil, irmão, e leviano da nossa parte tomar uma posição para rapidamente condenar alguém, criticar, e não fazer absolutamente nada para que essa pessoa seja liberta. Não fizemos nada para ser liberta. Sabe que tem inclusive aqueles, eu estava me lembrando agora, tem aqueles que ficam na espreita para encontrar algo. Ele está, sabe que o urubu, eu vi isso, principalmente na selva, aqui não digo, mas na selva você vê muito isso. O urubu vê que um animal está querendo, está fragilizado, né, vai cair, vai morrer, ele fica em cima dos galhos das árvores, fica ali, morra, né? Morra. Quando o bicho cai, eles, né? Parece que tem uns assim também, né? Ele fica no galho assim, vendo o irmão rolando, vendo o irmão numa situação difícil, e o que ele faz? Morra, tomara que se arrebente. E quando ele se arrebente, ele se arrebentou, não valia nada. Esse é o urubu. Por que isso, irmão? Porque essa pessoa que está nessa situação de criticar, ela está possuída por um espírito diabólico. Porque esse não é o espírito de Cristo. Você sabe que Deus te chamou para alguma coisa? Você já nasceu por alguma razão. Você não nasceu porque teve um sorteio, não. Deus escolheu dentre milhões de outros irmãozinhos, Deus disse, tu vai nascer, eu te escolhi para tu fazer algo. Você está aqui nem porque você quis. Eu não quis vir ao mundo, que eu me lembro. Mas Deus disse, tu vai vir. Você queria vir? Tu nem sabia de nada. Quando veio abrir os olhos, onde é que eu estou? Né? Então Deus chamou você para alguma coisa. Ele não te chamou simplesmente para ficar aí enfeitando, né? O pinheiro de Natal, alguma coisa, não. Aleluia. E uma das coisas que ele nos chamou, logicamente, foi para virmos para o Evangelho. E então, nessa chamada, ele também nos colocou sob responsabilidades. E uma das coisas que ele nos colocou aqui foi para aliviar a dor de nosso irmão. Aliviar a dor de nosso próximo, aliviar a pressão dos oprimidos. Ele não nos chamou para nós fazermos pressão, não. Ele nos chamou para tirarmos a pressão. Aleluia. Tu já pensou nisso, irmão? Tu já tirou a pressão de alguém ou botou mais pressão? Exploda de uma vez. Veja. Isso é o Evangelho. Jesus foi ungido para tirar a pressão. Quando você está em grande pressão e você vai a Deus, vai a Cristo, o que acontece? Jesus vai e te alivia. Aí quando você vê um irmão assim, aí não alivia ele. Então você tem um outro espírito errado aí. Porque o Espírito de Cristo fará isso. Em 1 São João 4,21 diz assim, e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão.
Essa é uma evidência, veja, são muitas evidências que testificam, pela nossa atuação, que temos vida eterna. Às vezes as pessoas dizem, irmão, nem sei se eu tenho vida eterna, se eu sou salvo ou não. Bem, as evidências vão mostrar. A evidência de uma pessoa ter vida eterna é porque ela serve os outros, ela ajuda e luta pelos seus irmãos, vamos dizer. Veja, isso é uma evidência de vida eterna. Você vê o irmão desalentado, vê a irmã perturbada, vê a irmã com talvez uma necessidade. Às vezes nós temos talentos tremendos, né? E aí Deus traz uma pessoa que tem um talentinho desse tamanho, que é para evoluir, em vez de nós querer que ele evolua, não sabe, não presta, não, eu não te ajudo. Devia se colocar, tu gosta de fazer isso? Sim, então eu vou te ajudar a crescer. Nós somos chamados para ajudar. Quem é que nasceu sabendo aqui, irmão, todas as coisas? Vocês tiveram que aprender. Por que não querem ensinar aos demais? Aquele dia no Calvário, mensagem 75, diz assim, ele era simplesmente um homem perfeito. Ele deu sua vida e fez um exemplo para você. Agora, o que devemos fazer? Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é, Jesus nunca viveu para si mesmo. Sua vida foi gasta para os outros. Isso é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e faz boas coisas, isso é bom. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Vivo só para mim, só para o meu egoísmo, só para minha lucratibilidade, só para mim. Então você não tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. Esse é a evidência de alguém que possivelmente tenha vida eterna. É uma das evidências, né? Aleluia. Isso foi provado quando ele chegou, o Cordeiro de Deus, ele viveu e teve a vida eterna porque ele não viveu para si mesmo, ele viveu para os outros. E você recebe vida eterna recebendo aquele dia, como Jesus. E você não vive mais para si mesmo. Você vive para os outros. Você tem um outro sentimento agora. Você tem uma unção sobre você. Você quer ver sempre o bem do outro. Você sempre vai lutar pelo outro até onde for possível, vamos dizer. Outra evidência de ter vida eterna também, em São João 17, diz assim, a vida eterna é esta, que te conheço a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, a quem tu enviaste. Então, quando eu tenho conhecimento de Deus e de seu Filho, isso mostra que eu tenho revelação, eu tenho vida eterna, tenho entendimento. Então, ter o conhecimento de Deus e ter o conhecimento do seu Filho, a pessoa tem esse entendimento, isso também é um sintoma ou uma evidência de que você tem vida eterna também. E quando verdadeiramente uma pessoa tem o amor de Deus, ela poderá compreender outra pessoa. E quando aquela pessoa está passando uma turbulência em sua vida, você vai ter compreensão porque ela está agindo daquela forma. Isso chama-se amor, porque às vezes as pessoas pensam que amor é ficar se lambendo e se beijando só. Isso aí não é amor. Beijo não é amor. Se lamber e passar a mão, isso não é amor, irmão. Amor é uma coisa muito mais sublime do que isso, né? Aleluia. É quando você compreende o próximo. Então isso é uma evidência que você tem o amor, você compreende que ele está passando, e o que você vai fazer? Aleluia. Você sabe que uma pessoa que não compreende a outra, dificilmente ela vai amá-lo, ou vai se importar com ele. Então nunca vai poder amar corretamente. Então, nem todas as pessoas desejam fazer coisas más. Você sabia disso? Quantas vezes você errou e depois você diz, eu não quero fazer essas coisas.
Tu não tem desejo de fazer aquelas coisas. Então, às vezes, tem pessoas que fazem certas coisas, não é porque elas são más, ou que desejam fazer coisas más, vamos dizer, mas em certas ocasiões, possivelmente, que impactou a sua vida, ficaram com algum tipo de sensibilidade, algum trauma, né? E logo começaram a se portar mal fazendo coisas erradas. Porque aí o diabo entra aí. É onde ele é oportunista. Então, normalmente, em extrema situação, um choque emocional, uma derrota, vamos dizer, uma agressão, um ciúme doentio, uma traição, uma desilusão, ou uma decepção, a pessoa às vezes é fraca emocionalmente, ela já fica fragilizada, já não sabe mais o que vai fazer, fica balançando, sem saber qual direção então tomar, porque agora está desiludido. Então aí se apresenta o inimigo. Olha bem aí se apresenta as potestades. E sabe o que ele vai fazer? Apresentar outros caminhos para que a pessoa saia daquela condição. Só olha, faça por aqui, olha por aqui, e não vai faltar gente dando essas orientações, irmão. Mas quem está por trás? O adversário. Porém, o adversário, ele sempre apresenta caminhos que são caminhos de morte, que parecem ser caminhos que vai solucionar, mas são caminhos de morte, de mais destruição ainda, para levar uma pessoa a um estágio de total aprisionamento, fica totalmente aprisionada então. E nessa situação, as pessoas então tomam esses caminhos, né, porque são orientados ou recebem aquela orientação, essa solução que o diabo lhe apresenta, porque o diabo também dá uma soluçãozinha, né, entre aspas, parece que é, e a pessoa deixa o caminho de Deus, deixa Cristo aí, para tomar agora o caminho do diabo que parece que vai resolver aquele problema. É bem assim que sucede. Então, quando um jovem, um adulto, ou seja, qualquer irmão que seja, né, quando ele se encontra em total fragilidade por uma coisa que sucedeu, fica desalentado ou perturbado por causa de alguma situação, né, aí chegam as tentações. E os irmãos espirituais, veja bem, eles entram em ação. Eles veem aquilo, discernem aquilo. Opa, sucedeu algo com o nosso irmão, com a nossa irmã. E eles entram em ação. Esses irmãos espirituais, eles têm discernimento, o entendimento, que é aquilo que é uma batalha do diabo em cima do irmão. E o que eles fazem? Se posicionam agora em oração. Aleluia. E sabe o que eles fazem? Eles brigam cara a cara com o diabo, os príncipes dos ares, em favor do seu irmão. Que você vê hoje as oraçãozinhas assim, irmão, desculpe falar assim, Jesus me dá aquilo, me dá bem, me dá isso, me dá aquilo, me dá... Não, você não usa. Satanás, em nome de Jesus, te digo agora, saia da vida do meu irmão. Não, eu não vou me meter com o diabo. Vai se meter com quem então? Devem saber lutar contra o diabo, irmão. Aleluia. Veja que a Bíblia diz que não é contra a carne e o sangue, não é contra a pessoa, mas contra os espíritos das trevas que temos que lutar. Aquele está fragilizado, é como um soldado que foi atingido por uma bala, vamos dizer, ele não tem condições de lutar, mas se não, alguém não socorrer, ele vai morrer. Então o espiritual vai ficar olhando aquela situação, né, com os mesmos olhos que o Senhor olhou para ele. Quando ele estava numa situação assim, ele vai olhar com os mesmos olhos e meu irmão precisa da minha ajuda. Veja quantas vezes você falhou, irmão, quantas vezes você tropeçou, quantas coisas sucedeu na sua vida,
Mas alguém em algum lugar estava olhando para você. Alguém em algum lugar estava lutando por você. Sabe, tem irmãos que ficam tão perturbados e você tem que suportar ele. A vontade é pegar, bater nele. Aí você suporta ele. Por que você suporta? Porque você tem a unção de Cristo até que ele seja liberto daquela perturbação. Porque uma perturbação... A Bíblia diz suportando uns aos outros. O que é suportar? Por que a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros? Porque um vai ficar meio desorientado e vai ficar perturbado. E sabe que perturbado ele faz umas coisas estranhas, né? Faz coisa estranha uma pessoa perturbada? Só fala de amor. É? Ele está descontrolado. E aí o espiritual vai suportar e lutando com aquele demônio que está se apossando ali, ou jogou aquele irmão fora do caminho. Então essa pessoa é o nosso próximo, a Bíblia diz, né? Então estamos agora lutando com ele, por ele, né? Por ele, mas contra aquele espírito que está atormentando ele. Isso é com oração, muitas vezes até com jejum. Jesus disse que tem certos espíritos que só saem com jejum e oração. Não com brincadeira e papagaiada. E o diabo não sai disso aí, não. Não é tempo nem de nós fazermos isso. É tempo de lutar. Ele está em problema, vamos lutar. Até que haja uma libertação. Aleluia. E quando você está lutando no mundo espiritual, porque é ali que nós temos que lutar, no mundo espiritual, você está dando condições no mundo espiritual para que aquela pessoa volte para o caminho. Para que ele encontre Jesus, que ele deixou em algum lugar, e encontre Jesus novamente. Porque você está bombardeando aqueles demônios, os demônios sentem o bombardeio, eles começam a arriar, começam a ir para trás, vamos dizer, né? E aquele irmão começa a sentir que começa a ficar mais claro as coisas. Essa é a nossa chamada, irmão. Isso é amar o próximo, isso é amar o seu irmão. Não se consegue, irmão, nem levar alguém para uma posição com Cristo novamente, com críticas, nem ferindo essa pessoa, nem está lá condenando e falando um monte de coisa. Não, ninguém leva a Cristo uma pessoa assim. Aleluia. Então, quando você vê que alguém de repente muda a sua forma comportamental, não vamos já nos posicionar como críticos aí. Vamos ter conhecimento de que alguma coisa aconteceu e vamos entrar em oração. Por isso que a igreja primitiva ela era unânime em oração. Eles oravam para quê? Para Deus dar carro, casa, cavalo, carruagem? Não, eles oravam para que Jesus viesse libertar os irmãos. Estavam numa situação difícil. Porque somos muito egoístas. Me dá uma carruagem, me dá um cavalo, me dá uns 40 cavalos, 100 cavalos dentro de um motor. Né? Só isso que pensamos. Ou não é isso? Estou errado. Que não pede 100 cavalos por irmão. Ajuda o irmão. Veja, às vezes nós trocamos, ficamos egoístas. Aleluia. E nós somos muitos radicais e rápidos no gatilho para condenar. Sabe bang bang? Rápido no gatilho. Vocês são rápidos no gatilho? Vocês têm que fazer um filme bang bang então. Aleluia. Não queremos muitas vezes suportar uma pessoa porque ele está com um problema e muito menos lutar por ele. Isso é uma falta de amor e discernimento espiritual. Aleluia. Nenhuma pessoa vive desordenada porque ela quer viver desordenada. Houve algo ali que produziu aquilo. Aleluia. Me lembro do mensageiro que ele foi num bar para procurar uma refeição,
E chegando naquele bar, era um bar bem brega, né? Bem baixo, vamos dizer assim. E lá estava uma mulher prostituta. E ele, ligeiro, puxou o seu gatilho. Ele também era meio rápido no gatilho. Tá? E já pensou, só pensou e condenou aquela mulher por estar se portando daquele jeito, né? Só uma prostituta, sabe lá de que jeito ela estava, né? Ele disse, Deus que me perdoe, que nojo. Ai, que nojo. Não é assim que fizemos? Que nojo, Deus me livre. Deus que me perdoe, isso parece um capeta. Ainda bem que eu sou um santo. Foi assim que ele fez. E quando ele fez aquilo em pensamento, nem chegou a falar, no mesmo momento o Espírito Santo desceu sobre ele e disse, vai lá pedir perdão para essa mulher. Mas ela é uma vaca. Uma das boas, vai lá pedir perdão. Eu botei a vaca a mais, aí ele não falou assim. Vai lá, pede perdão. Aí quando ele foi lá, ele disse, olha, eu estava aqui no bar e olhei para a senhora, o estado da senhora aí, disse, mas que mulher mais baixa, isso, aquilo, e o Espírito Santo disse para vir aqui pedir perdão para você. Aí ela sentou e disse, eu vou contar minha história. E contou a história. E quando ele ouviu a história, ele compreendeu por que aquela pessoa está fazendo isso. E aí, como ele obedeceu a Deus, se arrependeu, pediu perdão para a mulher. Então o Espírito Santo veio, ele disse, agora eu vou te libertar. Quer dizer, agora a unção de Deus vai libertar você. Veja. E aí ele fez a oração e ela se entregou ali a Cristo. E ali houve uma mudança e teve mais gente ao redor ali, também entrou na oração dentro do bar mesmo. E mais tarde ele soube que ela estava no estado normal, como uma dama, servindo a Deus e tudo mais. Porque para isso que Deus nos chamou, para libertar as pessoas, não botar elas no inferno. As pessoas vão para o inferno sozinhas, não precisa ninguém empurrar elas. Não vai ser você que vai empurrar. Não empurre, você tem o Espírito Santo para tirar elas do inferno. Mas isso chama-se espírito religioso. O espírito religioso, quando a pessoa se sente super religiosa, super santa, se sente mais santa do que os outros, e quando ela está possuída por esse espírito religioso, ela gosta de condenar os outros, porque essa é a unção que ela tem, a unção religiosa, de condenar os outros. Esse é um sentimento perverso, estar condenando. Fica procurando falhas nas pessoas para condená-las. E normalmente a pessoa faz isso para justificar ela mesma. Você não pode ser justificado condenando o ato dos outros. Você somente pode ser justificado se aceitar a palavra de Deus em sua vida, irmão. Sabe? O fulano lá, olha só a cacaca que ele fez. A minha cacaquinha é muito pequenininha, dele é enorme, por isso não vale nada. Isso é se justificar. Se alguém tem esse sentimento de querer comparar-se, ou mostrar que você é melhor do que os outros, então compare a sua vida, não com os outros, mas compare a sua vida com a palavra. Não se compare com um pobre pecador que não pode fazer nada por você. Quem pode fazer alguma coisa por você é a palavra de Deus. Se compare a tua vida com a palavra. E condene a palavra onde que ela estiver errada. Querer me comparar que eu sou melhor do que os outros, me comparando com pessoas. Tem que me comparar com a palavra. Então esse sentimento não é de Deus. E normalmente as pessoas agem assim para encobrir os seus próprios pecados, apontando os pecados dos outros. Esses mesmos espíritos religiosos tentaram se justificar perante Jesus, quando trouxeram uma prostituta que foi pega no ato. Pegaram a mulher prostituta e veio toda aquela gambada de santo, né? E largaram a prostituta na frente de Cristo. Aqui a prostituta, nós pegamos ela no ato. E ainda disseram assim, a lei determina que uma mulher, quando é pega assim, deve ser morta apedrejada. E nós já trouxemos balde com pedra aqui, né?
E aí, para tentar Jesus, para ver o que Jesus ia dizer, se ia concordar também pegar pedra e atirar, perguntaram: o que é que devemos fazer agora com essa prostituta? Aleluia. Agora, Jesus conhecia as vidas podres deles. E também sabia que eles estavam ali para tentá-lo e ridicularizá-lo. E procurando com isso justificar as suas vidas em cima daquela mulher prostituta. Só querem se limpar em cima de uma prostituta. Então, quando Jesus viu a hipocrisia deles, disse em tom bem claro para cada um deles: aquele que não tem nenhum pecadinho, nem pecado nenhum, que nunca fez coisas podres na sua vida, atire a primeira pedra. Eu penso que ali o Espírito Santo fez vir a lembrança deles assim, um monte de pecado, sujeira, bagaceirada, coisa feia que eles fizeram. E quando eles se viram condenados com os próprios pecados deles, veja, ele disse: meu Deus, como é que eu vou tirar a primeira pedra se eu sou pior do que essa mulher? Então, mas eles estavam ungidos com o espírito religioso, vieram que nem santãos. Eu sou que é uma beleza de santo. Jesus mostrou que ele era uma beleza de sujeira, Mas eles estavam ali para justificar aos seus atos sujos, culpando os outros. Esse é o espírito religioso. Então veja, os que criticam, na verdade, estão cheios de pecados e a eles mesmos deve ser se apedrejar a eles mesmos. Não apedrejar o outro, eles sem pegar pedra e jogar neles, porque eles estão às vezes pior do que a pessoa que eles estão acusando. Mas tu vai falar com eles até falam que nem crente, oram que nem crente, agem que nem crente, são religiosos. Mas os espirituais têm discernimento, aí entra o discernimento. Eles sabem de onde eles vieram, sabem dar valor ao que Jesus fez por eles quando eles estavam na situação deles. Nunca vão condenar um irmão que está, vamos dizer, debilitado, desequilibrado. Num determinado momento da sua vida aconteceu isso. Não vai ficar lá. Não. Sabe o que eles vão fazer? Os espirituais, eles tomarão esses irmãos em seus corações, na sua mente, com o sentimento de Cristo. Que o sentimento de Cristo é que ninguém se perca, o eleito não se perde. Eu não sei quem são os eleitos, então está ali a pessoa naquele estado, ele pode que seja um eleito, então eu que sou eleito, que eu acho que sou, então eu vou agir como um tal. E não vão lutar contra o irmão, mas contra as potestades que aprisiona aquela pessoa. Isso é amor. Veja, o mensageiro nos fala na mensagem amor, parágrafo 20, ele diz: eu acho que o amor, a maior força que existe no mundo. O amor é a maior força que existe no mundo. Não há nada mais poderoso que o amor, porque o amor liberta as pessoas. Outra evidência de que você é um discípulo real de Cristo, isso está na Bíblia, ele também fala aqui na era da igreja de Tiatira, ele diz assim: Jesus disse: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos acusarem uns aos outros. Como? Se vos amardes uns aos outros. Vocês são discípulos dele? Veja. E ele diz assim: veja como eles amam uns aos outros. Os pagãos viram as vidas dos cristãos primitivos e disseram: veja como eles amam uns aos outros. João disse: todo aquele que ama é nascido de Deus. Então ele está num patamar mais elevado. Veja, ele está num patamar novo nascido, ele tem discernimento, ele tem compreensão, ele tem uma nova forma de pensar, de compreender e de agir. Ele ainda fala aqui:
Aqui quero dar-lhes uma advertência. A Bíblia diz a respeito dos últimos dias que pela abundância de iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade é saber fazer certo e não faz, né? Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor egoísta, o amor pelas coisas materiais, tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Devemos nos resguardar contra o poder do pecado nesses últimos dias. Então ele está dizendo, falta de amor é um pecado. Eu não amo, irmão. Tu é um baita pecador. Aleluia. Tantos têm se tornado tão endurecidos que não têm se dado conta do espírito desse último dia. É tempo de nós nos aproximarmos de Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor, ou sentiremos a frieza da igreja no último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, a única que é capaz de nos ajudar. Então a frieza, a falta de amor, te tira do caminho, veja bem, você se torna um pecador. Não, mas eu vou na igreja, um pecador que não tem amor, nada. Então, com essas palavras, o que devemos fazer? Devemos sair do círculo dos que criticam e condenam, pois é só o que eles sabem fazer. E se você está possuído com esse espírito, se livre desse espírito de crítico. Aleluia. Então, quando você está com as pedras na mão para atirar contra alguém, por causa que ele está fazendo algo, que possa você voltar a si e ver também que você também merece ser apedrejado, então. Esse é o perigo. Queremos jogar e Deus está olhando, tinha que essa pedra tinha que vir para você. Tá? Aleluia. Então, os críticos e acusadores, seja lá o que for na igreja, normalmente eles são hipócritas. Hipócritas que eles fingem ser o que não são, né? Pois estão escondendo suas ações erradas. Então, eles são tão errados, eles começam a jogar pedra em tudo e todos. A Bíblia diz que os hipócritas ficam fora do reino de Deus, os fingidos. Fingem ser o que não são. Aleluia. Mas quando vamos falar de um irmão, veja bem, na situação que ele está. Ó, irmão, o irmão tal, a irmã tal, está fazendo isso, está vivendo isso. Quando falamos, irmãos, é para que seja informada a situação que se encontra aquele irmão. Para quê? Para que possamos agir em resposta à situação dele, lutando por ele. Então, recebemos a informação, não para dizer, sai criticando, né? Também ele isso, também é ela, não é, não fomos chamados para isso. Ouvimos a informação e dobramos o joelho. Satanás, solta meu irmão. Então os espirituais comentam sim uns com os outros para se reunir em favor desse irmão, para essa situação. Estou falando aos espirituais. Logicamente, os carnais não vão entender nem a mensagem que eu estou falando aqui. Eles não são espirituais. Talvez nunca sejam. Aleluia. Nunca queira ser mais santo do que os outros, condenando os outros. Eu vou mostrar minha santidade condenando todo mundo. Negativo. Não. Você deve se colocar nas trincheiras de combate e levar a cada pecador, cada pessoa que está acometida de algum problema, para que ela venha a ser liberta. Porque para isso é que Deus nos chamou, irmão. Ele não nos chamou para nós sermos os enfeites do pinheiro dessa igreja. Ou, melhor dizendo, não nos chamou só para você ficar sentado nesse banco aí. Chamou para você fazer um pouco mais do que isso, irmão. E vir quando dá na cabeça e quando não dá, né? Isso é enfeite. Aleluia. Agora veja. Todas as ações têm consequências. Nossas orações não serão aceitas se temos alguma coisa contra alguém. Veja, eu vi que o irmão está mal. Que raiva que me dá, que nojo que me dá, não vale o que come. Veja, as tuas orações não serão recebidas mais.
Jesus diz aqui em Mateus 6, do 12 ao 15, ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Porque se perdoarem os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, às vezes nós estamos vendo ofensa no outro, e nós também temos ofensas. Então, Deus requer que venhamos perdoar as ofensas contra nós, para que possamos ser aceitos por Deus. Porque às vezes a pessoa vê a outra fazendo algo e ele se sente ofendido. Por que ele está fazendo aquilo? Tá? E cria um clima de crítico. Você já entrou em pecado. Se ele está em pecado, você já também entrou, porque você entrou na mesma situação. Então, as tuas orações não vão ser aceitas. Se você chegar no altar, a Bíblia diz, e ali você orar, você chegou na igreja, agora tu vai ter comunhão com Deus, se lembrar ali que você tem uns probleminha ali, vai lá acertar, porque tudo que tu fizer não vai valer absolutamente nada. Então, devemos perdoar as ofensas, devemos nos arrepender, e muitas vezes temos um erro, demoramos muito para perdoar. Quantos que demoram para perdoar, irmão? Quando devemos rapidamente perdoar nossos próximos. A Bíblia chegou a fazer uma comparação, se o seu irmão aprontar para você 490 vezes num dia, rapidamente perdoa. Perdoa. Quantos? 480, 490. Pronto, perdoa então. Rápido. Não, daqui a um ano eu vou ver essa história. Isso é um pecado? Também é um pecado? E quando perdoamos superficialmente, assim, te perdoa. E logo acontece uma outra questão entre você e aquela pessoa. Pô, te perdoei semana passada, agora tu aprontou isso. Semana passada tu já fez isso e eu te perdoei, agora tu ainda... Veja, a pessoa não perdoou, porque ela traz à tona. Mostrando que, na verdade, ele não perdoou coisa nenhuma. Aí as pessoas vêm perguntar para mim, por que eu oro tanto e Deus não faz nada? Pois então, Deus deve estar surdo. É que a pessoa está carregada de não perdoou coisa nenhuma. Por isso devemos nos arrepender, irmão, pelo pecado de não perdoar rapidamente. Porque se tu não perdoa rapidamente, tu vai passar um dia com aquela coisa, 2 dias com aquela coisa, uma semana com aquela coisa, um mês, até vou pular ceia porque eu estou assim, virar um tigre, né? E aí ele não perdoa rapidamente. E o que está acontecendo? Ele está ficando ungido pelo Espírito de Deus, né? Pelo Espírito das trevas. Porque é pecado não perdoar. Devemos perdoar rapidamente. Então, quando não perdoamos rapidamente, o que acontece? Aí você vem aqui cantar, vem aqui orar, vem fazer... Deus não ouve nada. Não dá vitória. Sua vida é uma vida carnal agora. Está longe de Deus. Não, mas fizeram mal para mim, então... Então o quê? Vai fazer mais mal. Perdoa, te livra do mal. Então, não perdoar é pecado. Você já viu essa história? Eu acho que muitos já viram. Na hora da morte tem pessoas, agora eu vou morrer, eu quero pedir perdão, chama o fulano, ciclano e traz a turma, eu vou morrer, eu quero pedir perdão, quero me reconciliar, quero fazer... Você lembra? Já viu isso? Quantos já viram isso? Já viram, né? Na hora da morte o cara quer fazer tudo, né? Sabe o que ele passou? Passou anos sem perdoar. Passou anos sem se arrepender. E os seus pecados também não foram perdoados. Porque Jesus disse, também não são perdoados. Aí o que acontece? Vive uma vida miserável de sofrimento,
quando podiam viver vidas abençoadas, em novidade de vida, tendo comunhão com Deus, não, ficam numas trevas a vida toda. O que devemos fazer, irmãos, é se arrepender diante de Deus. Senhor, eu quero me arrepender por não perdoar rapidamente as pessoas. Sabemos que devemos perdoar, a Bíblia manda. E também suportar e orar ainda pela pessoa para que caia um caminhão em cima dela. Não. Orar para que Deus ajude ela. Porém, não fizemos. Isso chama-se pecado voluntário. E isso é perigoso. Você pode passar da linha da misericórdia. Deus te dando misericórdia e você não quer dar misericórdia. Aí Deus então vai cortar aqui, né? E você nunca mais terá comunhão com Deus. Será meramente um religioso, assim, eu sou. O mensageiro fala na mensagem o poder de Deus para transformar. Agora observe o que aquilo fez com Caim. Será a mesma forma hoje. Isso fez com que Caim fosse embora, saísse do caminho, porque ele se tornou um pecador voluntário. Ele desobedecia voluntariamente. E cada pessoa será da mesma forma, desobedeceu voluntariamente depois de ter visto a mensagem de Abel, tão vindicada por Deus, que era a verdade, recusou a fazer. Então vocês estão ouvindo a mensagem, ele recusa fazer, fez o mesmo então. Então ele atravessou a linha da misericórdia. Então ali acaba a história da própria pessoa. Então devemos perdoar de todo o coração para não entrarmos em condenação. Não entrarmos em condenação por não perdoar, por não suportar, e nem mesmo às vezes por lutar por um irmão que está com problema. Não lutar pelo irmão, não lutar pela igreja que congrega, não lutar pelo pastor, pelo ministério, pelo reino, seja lá que for, não luto por nada. Isso é um pecado. Ficamos tristes, aborrecidos, chocados, muitas vezes revoltados por aquilo que fizeram contra nós. Porém, mesmo assim, Deus cobra algo de mim e de você quando fizeram isso. Que você perdoe de todo o coração e rapidamente. Para quê? Para não criar raiz aí. Se não fizer isso, você se torna um pecador, porque o diabo deu uma tirada por meio daquela pessoa, que seja, e você não o perdoou, o diabo toma posse aí. Você fica então nas mãos do inimigo. O que você precisa fazer? Arrepender-se. Se eu me arrependo, eu não perdoei. Veja quantas vezes temos que nos arrepender. Se não perdoarmos de todo o coração, não seremos perdoados. A Bíblia diz, se não somos perdoados, o sangue de Jesus Cristo não vai fazer nada absolutamente por nós, e seremos condenados como qualquer outro pecador aí. Mesma coisa. Aleluia. Às vezes as pessoas se acham tão santa, tão iluminada, na verdade o que eles precisam é arrepender-se dos seus pecados. Quantos têm ressentimento, amargura em suas vidas? Por quê? Porque não perdoam rapidamente e nem mesmo se arrepende pelo que estão fazendo de mal. Porque quando a pessoa está ressentida e guarda o ressentimento, a amargura, daqui a pouco ela começa a pecar também, fazer coisas. Então precisa se arrepender e perdoar. Em Hebreus 12, 15 diz, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Então a pessoa que fica perturbada, fica cheia de raiz de amargura, né, fica assim, aí ela já começa a botar amargura já em um monte de gente que vai criando o bolo do pecado.
porque ele me fez, mas aí passa para o outro, ele não vale mesmo nada, não vale o que come, e a pouco vira uma roda de pecadores que precisam se arrepender dos seus pecados. Estão pior do que o cara que fez. Você sabe que o Espírito Santo só veio no dia do cenáculo, depois de quantos dias? 10 dias? 10? Você tem certeza? Quantos têm certeza? Levanta a mão. Quantos creem que é 9 dias? Quantos creem que foi 9,5? 12? 15? Não sabe mais. É porque vocês leem demais outras coisas que não é a Bíblia. E eles ficaram ali reunidos aqueles dias todos, que vocês depois vão ler na Bíblia. Parece que é 11, né? 40 dias e 40 noites. Vocês estão lendo pouco, irmãos. Sabe por que Deus deixou eles reunidos ali, 120 irmãos? Ali tinha um que eu não gostava da cara dele. Aquele irmão está aí, meu. E aquela irmã fofoqueira também, meu Deus do céu, que coisa séria. E veio o outro lá, e o outro, meu Deus. Logo vem aqui também para receber Espírito Santo, não vale o que come esse irmão, meu Deus do céu. Sabe por que levou tantos dias? Porque levou todos esses dias que levaram, foi o tempo necessário para eles se arrependerem. Enquanto não houve uma harmonia, todos arrependidos, todos unânimes agora chorando no ombro um do outro, pedindo perdão, misericórdia e tudo. Aí quando Deus viu que tudo estava limpinho, os corações estavam libertos, a história nunca mudou, irmão. A igreja é a sua condição. Quantos aqui têm se apostatado? Vocês, eu não admitiria isso, irmão Brana. Mas olha, se essa pomba de docilidade tem sido de você, irmão, há algo errado. Há algo errado quando você não pode tolerar um ao outro, quando você não pode perdoar a cada pessoa do mais profundo do seu coração. Não importa o que eles tenham feito, o que eles tenham dito, se você não pode perdoar do mais profundo, Jesus disse, se vós não perdoar cada homem as suas transgressões do vosso coração, nem vosso Pai vos perdoará. Então veja que esse embaque que você teve, nós pensamos, é carne e sangue. Não, na verdade foi o diabo, e você esqueceu que o diabo está lutando contra você, e você entra no nível da carne e desce do nível, para lutar contra a carne e sangue, e também o diabo toma conta de você. E fica um monte de pecador, com capa de religião. E todo mundo gritando, vamos para o céu. Sim, no céu, não sei de qual céu, né? Que céu é que vão ir? Nós estamos quase à beira do rapto, irmão. E as pessoas pensando que vão ser raptadas. Com todo esse peso na vida deles. Deu um silêncio. Vocês estão aí ainda, não? É bom perguntar, né? Porque senão eu posso estar tendo uma visão. Porque isso é verdade. Isso é verdade, irmão. Em Colossenses 3:12, revestíveis, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. O que é misericórdia? Uma pessoa não merece, mas você estende a mão de misericórdia. Isso é amor. A pessoa aprontou e você é misericordioso. Né? Então, entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Isso é para nos revestir disso. Não de outras coisas. Suportando uns aos outros. Por que suportando? Porque há aqueles que incomodam. Ou te incomoda, vamos dizer. E aí esse que incomoda, você tem que aguentar ele.
e orar para que Deus o liberte. Suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Por que ele escreveu isso? Porque estava acontecendo lá também. Se alguém tiver queixa contra o outro, eu tenho queixa, irmão. Como Cristo vos perdoou, fazei vós também, assim. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Veja, nós temos que chegar à perfeição. Qual é o vínculo? Qual é o meio de chegar? É o amor. E agora estamos falando onde é que o amor atua. Não o amor de lambe, te levo para um almoço. Não, isso não é. É um pouco mais que isso. Ainda na mensagem Influência, o profeta diz assim: nós deveríamos honrar um ao outro, respeitar um ao outro como irmão, irmã, e amar um ao outro com amor eterno. Você diz, bem, eu simplesmente não posso. Bem, apenas então permaneça aqui um pouco mais de tempo, e então você também gostará das pessoas. Você amará aqueles que não te amam. Esse é realmente um bom sinal do cristianismo. Quando você pode, do seu coração, amar aqueles que não te amam. Ame o detestável. Ainda tem mais um pouco, mas eu vou parar um pouquinho. Ame o detestável. Eu vou fazer um desafio. Você tem alguém que ele é detestável. Ele simplesmente é insuportável. Ele é uma praga. Você conhece alguém? Então, vou lançar o desafio para você. Ame ele. Ué, onde é que estão os amém? Não quer aceitar o desafio? Ame o detestável. Até vou amar o Dionísio agora. Ame o detestável. Dizer que eu amo ali o irmão ali que vive fazendo churrasco para mim, mas Deus ali, é um irmãozão. Mas ame aquele que ele não faz nada, faz outras coisas. Jesus disse, se você faz favores somente para aqueles que fazem favores a você, bem, os publicanos do dia de Cristo fazem a mesma coisa. Mas veja, você deve ser amável para aqueles que são indelicados com você. Faça o bem para aqueles que fariam mal a você. Sempre lembre-se disso, mantenha isso diante de você, de que Deus está te observando pelo que você faz. Lembre-se, Deus foi bom com você quando você foi mal para Ele. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda maus, pecadores. Então, uma coisa puxa a outra. Quando você perdoar de todo o coração, você será plenamente feliz. Não terá amargura na sua vida. Você sabe, tem pessoas que carregam amargura. Eu conheço muitos irmãos. Você fala com eles, tu conversa com eles, você vê a conversa deles, uma amargura, carregando um saco de amargura, 10, 15, 20, 30 anos. Eles são tão amargurados que a sua própria fisionomia chega a ser uma fisionomia de uma pessoa amargurada. Porque quando a pessoa é feliz, também resplandece o seu rosto. Mas ele é amargurado porque não perdoou. Não se arrependeu, não perdoou. Então o mensageiro disse, se você quer ser bem-sucedido com Deus, não importa o que alguém faça, não seja malicioso, não permita ser malicioso. O que é malicioso? É imaginar mal onde nem há. E se há um mal, o que você tem que ver? Você tem que orar então se há um mal. É imaginando o mal, porque não me olhou, porque não me cumprimentou, e eu passei perto e nem olhou, e eu acho que está endemoniado. Eu acho que endemoniado está você que está malicioso. Isso são atitudes carnais. Como uma pessoa dessa vai chegar no rapto? Não vai chegar no rapto. Então não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa, está vendo? Seja dócil, seja amoroso. Deus lhe amou quando você estava em pecado.
E se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro ainda. Ele está em erro e você está o amando, porque ainda tem condições de salvá-lo com oração. Há aqueles que ultrapassam, aí não tem mais o que fazer. Mas enquanto há como salvá-lo, você vai estar ali peleando contra os demônios para que liberte aquela pessoa. Veja, ore por eles e amem um ao outro, não é? Então, e quando há um verdadeiro perdão, quando há perdão verdadeiro e o amor tomando o controle, então a glória de Deus há de se manifestar, irmão, no nosso meio, em nossas vidas, com poderosos milagres acontecendo. Não pense que os poderosos milagres, por que não acontece? É porque Deus gastou todo o arsenal lá? Não, é porque o padrão da igreja caiu muito, então os poderosos milagres não acontecem. Mas se voltar o arrependimento, o perdão, o amor, então os poderosos milagres vão começar a acontecer. Estou dizendo poderoso, quer dizer, uma pessoa vem com uma perna, sai com duas. Uma pessoa vem com um braço, sai com dois. Vem uma pessoa tirar a cabeça dele, já traz a cabeça e o corpo, liga e sai caminhando. Vocês são poderosos. Você concorda comigo? Deus pode fazer essas coisas? Por que Ele não faz? Porque Ele está ocupado. Porque tem algo, um nível da igreja não está no nível. Porém, agora vamos mudar um pouco aqui. Estamos falando daquele que te ofendeu. Porém, aquele que ofendeu as pessoas também tem que se arrepender e pedir perdão. Nós estamos falando da pessoa ofendida. Mas o que faz a ofensa também precisa se arrepender e pedir perdão. Veja bem, aquele que ofendeu com palavras, com atos, né, te provocou um prejuízo, fez lá o mal que tinha que fazer, ele também tem que se arrepender ou ele estará tão perdido como qualquer outro perdido. O que provoca a ofensa deve rapidamente corrigir o mal que fez, arrepender-se. Não esperar para um dia, talvez daqui a um ano eu corrijo. Isso é pecado porque tem que se arrepender rapidamente e corrigir. Porque o Espírito Santo foi enviado para nos dizer o que está errado e isso tem que ser feito rápido. Ele nos convence, tu errou. Sim, senhor, eu errei. Não foi assim que o irmão Brana viu? O Espírito Santo disse, vai lá pedir perdão para a mulher. Um dia eu vou pegar o endereço, talvez, não. Um dia, não, rapidamente. Como o outro tem que se perdoar rapidamente para que o diabo não ponha raiz, a pessoa que ofendeu também precisa rapidamente se arrepender. Então veja, então o que provoca a ofensa deve corrigir o mal que fez, se arrepender e ser justo. Lá em 1 São João 3,10 diz assim, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não é justo nas questões que ele faz, e não ama seu irmão, não é de Deus. É de quem? Do diabo, a Bíblia está falando aqui. Vocês creem que são de Deus, irmãos? Quantos que creem que são do diabo? Pô, nem um amém. Vocês são de Deus, irmãos? Então ambos, irmão, o que ofendeu e o ofendido devem verdadeiramente se perdoar e corrigir se houve dano nisso tudo. Arruma lá. Se não houver arrependimento, não haverá perdão. E consequentemente estão fora da comunhão com Deus. Normalmente, veja, normalmente, não vou dizer todos os casos, mas normalmente, na maioria das vezes, ambos os lados são culpados. Quando há uma ofensa aí. Pois quando alguém é ofendido, em vez de rapidamente ele perdoar, ofende também. Se torna culpado também. Não suportando a ofensa.
E aí cada um quer se justificar que é mais santo e mais puro, mais menos maldoso. E ambos são culpados. Logo já não querem se perdoar. Pois um acha que o outro tem mais culpa do que ele. Tu tem mais culpa do que eu. Para Deus, um pecado desse tamanho e um pecado que pese 100 quilos, para Deus é pecado igual. Então não tem pecadinho, pecadão, errinho, errão, tudo é errado. Não vou perdoar porque o outro tem mais culpa do que eu. Você está num pecado agora de não perdoar. Um pecado voluntário, não quer perdoar. E o outro não quer se arrepender para pedir perdão. Então, nesse caso, ambos têm culpa e devem se arrepender. A Bíblia diz, arrependei-vos cada um de vós. Vamos nos colocar em pé, igreja. Arrependei-vos. Arrepender é voltar rapidamente e consertar aquilo. Não é deixar para passar e vou esquecer um dia. Aquilo nunca vai ser perdoado. Eu esqueci aquilo, mas nunca consertou aquilo. E aquilo vai trazer um domínio de um espírito na sua vida. O diabo tem controle sobre você porque aquilo nunca foi acertado, nunca foi arrumado, nunca foi acertado. E Deus não vai fazer uma volta pela sua palavra. Passa os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Incline a sua cabeça um instante, irmãos. Enquanto nós nos aproximamos diante de Deus, e certamente que o Espírito fará lembrar alguma coisa aí, e você então rapidamente conserte, se arrependa, perdoe, peça perdão, seja o que for, não carregue isso, porque isso é pecado também. Você agora tem conhecimento da verdade. Amado Deus e Pai, diante do que vimos pela Tua palavra, eu levanto a minha voz em oração perante os céus, para te pedir que Tu tenha misericórdia mais uma vez de nós, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por termos errado tantas vezes em nossas vidas. Oramos para que aquele sangue carmesim do Filho de Deus ainda venha gotejar mais uma vez sobre as nossas vidas. E que haja uma mudança, Senhor. Não queremos mais errar, não queremos mais falhar. Queremos ter o novo nascimento e o amor divino ancorado em nossas vidas. Vem nesta manhã, meu Pai. Desce sobre essa congregação que ouviu a Tua palavra. E Tu sabes exatamente quantos corações que realmente estão compungidos em consertar, em arrumar, em perdoar e pedir perdão. Eu oro, Senhor, para que eles tomem a decisão correta e se livrem de todos os laços das potestades diabólicas, aleluia, para que tenham uma vida e comunhão com Cristo Jesus. Eu oro agora, Senhor, para que o sangue desça sobre cada um e que haja perdão, Senhor. Haja misericórdia hoje, meu Pai. Que a Tua graça possa descer sobre cada um, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero orar, Senhor, em favor de cada pedido de oração que consta nesse livro. São 28 pedidos de oração, mais essas roupas que estão aqui presentes, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti humildemente, para que Tu venha atentar para cada um deles que tem pedido, Senhor, essa oração. Aleluia, que eles venham ter a resposta para eles, sejam enfermidades, doenças ou males, que tudo venha sair de suas vidas, eles venham obter de Ti a vitória e a bênção. É a minha oração agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente. E seja com toda essa congregação, Senhor, seja com esse povo, que eles possam ouvir, não ser ouvintes esquecidos, mas colocar em prática a Sua palavra, para que o Espírito Santo possa novamente imperar em suas vidas. Nós oramos agora ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Ordenamos também que se houver algum enfermo, que a enfermidade venha sair das suas vidas. Se algum deles tem algum tipo de problemas, que agora eles venham obter a vitória, que eles venham alcançar a libertação, que eles venham alcançar, Senhor, a graça suprema do Senhor. Seja agora com cada um, ó Pai Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se for possível, irmão,
Põe a mão sobre a sua irmã, sobre o seu irmão e diga para ele: quero fazer um momento de oração com você. Faça uma pequena oração um ao outro. A Bíblia diz: orai um pelos outros. Orai um pelos outros. Ore por ele. Tu precisa de alguma coisa, irmão? Você precisa de alguma coisa que eu possa saber? Eu quero orar por você. Quero que você seja abençoado agora. Oramos mais uma vez. Amado Deus, abençoe meu irmão, minha irmã. Cada um está fazendo agora uma pequena oração em favor do seu querido irmão, da sua querida irmã. Oramos a Deus para que a graça e o amor divino desça em cada vida e eles sejam abençoados, Senhor. Liberta tantos quantos estão aprisionados, jovens, os adultos, que estão presos pelo mundo, pelas trevas, por espíritos de potestade, que caiam, cada demônio caia por terra agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o cântico. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e junto lado a lado, estarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar.